Olá, meus queridos, estamos aqui em mais um vídeo do Código Penal comentado, esse projeto incrível de estudo do Código Penal. Hoje nós vamos fazer o estudo dos incisos do artigo 59. Se você não assistiu o vídeo do estudo caput do artigo 59, corre lá para você assistir. É muito importante assistir nessa sequência os vídeos, então se você não assistiu os vídeos anteriores, corre lá para assistir, já aproveita e curte, compartilha, comenta. Aproveita e já faz um bumerangue nosso, um registro desse seu estudo do Código Penal. Tenho certeza que esse seu comprometimento com os estudos fará total diferença. E me marca, vai lá na minha rede social, me conhece um pouco melhor e me marca para eu te conhecer também. Combinado assim? Vamos lá para o nosso estudo de hoje, do artigo 59 dos incisos 1, 2, 3 e 4. Muito importante fazer esse lembrete aqui. O que é fixado no artigo 59 é a pena base. E o que é a pena base? É a fixada em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59. Lá do CAPT, que vocês estudaram no último vídeo com o professor Pedro. A primeira fase da dosimetria da pena se destinará à pena base. Então, a dosimetria da pena ela é composta de 3 fases. E a primeira é a fixação da pena base, que é o que a gente vai ver hoje. Vocês viram com o estudo do caput do artigo 59 e vão ver hoje comigo com o estudo dos incisos do artigo 59, onde o juiz, em fase do caso concreto, analisará e aplicará, não fugindo do mínimo e do máximo previsto em lei para aquele tipo penal. Lembrando que nós estamos num Estado democrático de direito, então quem fixa a pena, o seu mínimo e o seu máximo, é o Estado, através da lei. E o que o juiz faz é analisar o caso concreto, analisar o crime, o agente e aplicar, diante daquele caso concreto, a pena. Muito válido lembrar aqui, relembrar o princípio da individualização da pena, previsto na nossa Constituição Federal. A pena ela tem que ser para aquele indivíduo, diante daquele caso concreto, diante das circunstâncias daquele indivíduo. As circunstâncias judiciais que vocês viram lá no estudo do artigo 59 caput. Então, a dosimetria da pena para a fixação da pena base, análise das atenuantes e agravantes, análise de causas de diminuição e aumento de pena, que ficarão aí para os próximos capítulos. Vamos fazer uma leitura do artigo 59, mas antes eu coloquei aqui uma pontuação, né? Uma doutrina muito importante, César Roberto Bittencourt, que o que ele diz sobre a pena absolutamente indeterminada deixava demasiado árbitro ao julgador. Igualmente, a pena absolutamente determinada impediria o seu ajustamento pelo juiz ao fato e ao agente diante da realidade concreta. O que ele quis dizer aqui? Que a pena ela não pode ser uma pena só para cada crime, ela não pode ser uma pena já determinada, porque precisa ser ajustada diante do caso concreto. Todo homicídio, pena de 10 anos. Não é uma pena justa, não é uma individualização da pena. E também não pode ser indeterminada, que o juiz escolha a pena a cada homicídio. Isso não seria justo, não seria coerente com o Estado democrático de direito. Então, o que aconteceu? O Estado, através da lei, que é o que a gente vai ver agora, fixou um mínimo e um máximo legal. E o juiz, na figura de julgador, fará a análise do fato e das circunstâncias do agente e, diante daquela realidade concreta, fará o ajustamento. Então, vamos lá para a análise do artigo 59 do Código Penal. Vamos fazer essa leitura? O juiz, atendendo à culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente, para reprovação e prevenção do crime, as penas aplicáveis dentre as cominadas, a quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, a substituição da pena privativa da liberdade aplicada por outra espécie de pena, se cabível.
Agora nós vamos analisar cada um dos incisos do artigo 59. Inciso 1. As penas aplicáveis dentre as cominadas. Aqui nós vamos relembrar o que é a pena cominada. É aquela que a lei prevê como sanção para determinada ação. Cada ação, uma reação. A ação sendo criminosa, o Estado tem uma reação que ele já prevê em lei, porque o Estado só pode aquilo que está previsto em lei, né? O Estado age através das leis. Então, já está previsto em lei, né? A pena cominada é aquela prevista em lei. Exemplo, artigo 121, matar alguém. Reclusão de 6 a 20 anos. Qual é a pena para quem mata alguém? Não há uma pena pré-determinada, nem uma pena não determinada. Isso que quis dizer Bittencourt. Há uma pena de 6 a 20 anos. E aqui o juiz realizará a sua análise dentre os 6 e 20 anos. Outro tipo penal que eu trouxe aqui para vocês é a apropriação. Apropriar-se de coisa alheia móvel de quem tem a posse ou a detenção. Apropriação indébita. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Aqui nós temos duas penas. Lembra das penas? Privativa de liberdade, restritiva de direito e multa. Enquanto no homicídio nós temos uma pena privativa de liberdade de reclusão de 6 a 20 anos, na apropriação indébita nós temos duas penas. A pena de 1 a 4 anos e multa. Então, e se aqui no artigo 168 houvesse reclusão de 1 a 4 anos ou multa? O juiz poderia aplicar uma ou outra. As penas aplicadas dentre as cominadas. Tudo bem assim? Inciso 2. A quantidade de pena aplicável dentre dos limites previstos. Não pode ser aquém do mínimo, não pode ser inferior ao mínimo e nem além do máximo. Artigo 121 aqui novamente como nosso exemplo. Matar alguém. A pena base para o homicídio simples não poderá ser inferior a 6 anos. Pena base, tá bom, galera? Se entrar ali depois uma causa de diminuição de pena, como uma tentativa, vai ficar inferior. Mas a pena base não pode ser inferior a 6, nem maior que 20. Outro ponto muito importante aqui no artigo 59, inciso 3º, o regime inicial de cumprimento de pena, que o juiz deverá observar. Esse estudo a gente já fez aqui no Código Penal comentado, então vamos fazer essa revisão. Os regimes iniciais serão fechado, semiaberto e aberto, artigo 33 do CP. Se você não lembra, volta lá nos vídeos anteriores que tem esse vídeo. Se o crime é punido com reclusão, os regimes iniciais são fechado, semiaberto e aberto. Se o crime é punido com detenção, os regimes iniciais são semiaberto e aberto. E o juiz deverá analisar isso na sua aplicação da pena. E aqui eu trago um ponto muito importante do Código Penal comentado de Luciano Anderson, que ele traz esse aspecto para a prática. Sobre esse aspecto, são inúmeros os desafios postos pelo cotidiano forense brasileiro. São por demais comuns casos em que o condenado é imposto regime mais severo que a situação concreta demandaria. Então aqui a gente precisa parar um pouco para pensar que não é só a pena que pode ser mais severa do que aquele caso realmente precise. O regime inicial de cumprimento de pena também pode ser mais severo. Então, tanto a pena como o regime inicial, eles devem ser somente os suficientes para prevenção e reprovação daquele crime. Não é a gravidade em abstrato do delito motivação idônea para que aquele homicídio, que foi fixado a pena base ali em 6 anos, no mínimo legal, seja fixado um regime fechado, porque o homicídio é um crime grave. Não. Se esse indivíduo é primário e a pena está em 6 anos, o regime é semiaberto. É o semiaberto que a lei manda. É o semiaberto suficiente para prevenir e para reprovar esse crime. E aqui eu trago para vocês as súmulas 718 do STF e 440 do STJ. Vou fazer a leitura com vocês para relembrar que eu acho que eu já trouxe essas súmulas quando a gente fez a análise do artigo 33 do CP. A opinião do julgador sobre a gravidade e abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. Fixada a pena base no mínimo legal,
é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. A gravidade abstrata do delito não constitui motivação idônea. O princípio da motivação e fundamentação das decisões, o juiz precisa motivar e fundamentar aquela decisão para justificar para o apenado por que aquela pena está sendo imposta, por que aquele regime inicial está sendo imposto. Porque através dessa motivação da decisão do juiz, que você, futuro criminalista que está aí assistindo o nosso vídeo, vai poder aí modificar essa sentença, interpor um recurso para modificar, para falar, não, juiz, aqui o senhor se enganou. A gravidade do homicídio não constitui motivação idônea. O regime que deveria ser estabelecido é o semiaberto. Esse indivíduo ele vai sair para ter o convívio com a sua família nas datas determinadas. Vamos lá, que ainda tem mais um inciso. O quarto, a substituição da pena privativa de liberdade aplicada. Então, compete ao juiz, ao fixar a pena, atender ao sistema de substituição adotado pelo Código Penal. No artigo 44, que também já foi estudado por nós aqui no Código Penal comentado, o artigo 44 traz as penas restritivas de direito, ele traz quando é admissível a pena restritiva de direito, e o artigo 60, parágrafo 2º, que traz a substituição por pena de multa, quando a pena não for superior a 6 meses, e observados também os critérios do artigo 44, em seu inciso 2 e 3, que o inciso 1 ele traz sobre a pena não ser superior a 4 anos, então não caberia aqui a substituição de pena de multa, mas os incisos 2 e 3 devem ser observados. Então você volta lá, se você não lembra, no artigo 44 e faz essa lida, porque é muito importante para o juiz fazer essa análise. A pena privativa de liberdade ela deve ser a última ratio, ela deve ser a última pena a ser aplicada ao caso concreto, quando não há nada o que se fazer, que a pena imposta deva ser a privativa de liberdade, pois restringir a liberdade de um indivíduo é restringir todos os seus outros direitos. Que me perdoe os demais bens jurídicos protegidos pelo nosso ordenamento, mas a liberdade é uma dos principais, perdendo só para o direito à vida. Quando você tira a liberdade desse indivíduo, você tira ele a família, o acesso a uma saúde ali por vezes, que ele fica dependendo ali das penitenciárias, ele perde todos os outros direitos. Então, eu julgo, tá? Na minha humilde opinião, um dos bens jurídicos mais importantes é a liberdade. Então, deve ser muito bem motivada, muito bem vista e analisada antes de ser tirada. E aí você, como futuro advogado criminalista que está assistindo esse vídeo, deve combater aí as ilegalidades, os excessos do judiciário para lutar pela liberdade de outros, né? Vocês vão ver o quanto é importante a restituição da liberdade. E eu deixo aqui, no final desse vídeo, um pensamento prático, que foi uma manifestação do Tribunal da Alçada do Rio Grande do Sul, que se manifestou no sentido: nenhuma pena deverá ser quantitativamente superior àquela necessária reprovação e prevenção criminal, nem ser executada de forma mais aflitiva do que exige a situação. Então, tanto a quantidade da pena como a sua execução, elas devem ser somente as necessárias para reprovação e prevenção daquele crime, daquele caso concreto. Pessoal, agradeço muito a atenção de vocês em mais um vídeo do Código Penal comentado. Está aqui minhas redes sociais, em caso de qualquer dúvida, eu aguardo vocês por lá. Combinado? Se você fizer um registro nosso aí, me marca para eu conhecer um pouco de vocês. Um abraço e obrigada pela atenção em mais um vídeo. Aguardo vocês no próximo.